alguém ali na esquina, não tem alguém ali na esquina. Não, gente, já teve gente que assustou com a sombra de um balde, com um vulto, e na verdade era a sombra de uma árvore. Quem já viu caso desse tipo? E a pessoa falou, tem alguém ali na esquina, tem alguém ali na esquina. Não tem ninguém na esquina, é só uma sombra. Há pessoas assustadas, com medo de um corte na empresa. Há pessoas com medo de serem traídas. Há pessoas com medo de serem deixadas para trás, rejeitadas, abandonadas. Agora tem um medo que desde pequeno a gente luta contra ele. Falta de aceitação ou rejeição. Como o ser humano em geral tem crises com isso? Nós temos. Por causa disso muitas pessoas começam a usar drogas para se sentirem aceitas. Por causa disso, muita gente muda a sua forma de se vestir. Não é porque a pessoa quer mostrar o corpo, é que ela quer estar no meio do grupinho que mostra o corpo. Por causa disso, muita gente muda o seu linguajar, muda o que assiste, o que ouve, como fala, como se comporta, só para ser aceito. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas você não é, como já disse mamãe, papai, você não é todo mundo. Você é imagem e semelhança de Deus. E já é aceito por Ele. Eu e você não precisamos fazer um sacrifício para ser aceito. Nós já somos aceitos. Na verdade agora é a nossa vez de reconhecer o que Ele fez e permanecer nessa aceitação. Aceitação que custou alto. Para Ele nos enxertar, nos inserir no corpo, Ele sacrificou o próprio Filho. O Filho sacrificou a própria vida. Então, que essa seja uma manhã de visão aberta para vencer o... Feche seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, não dá para vencer o que nós não reconhecemos, que é um desafio, que é uma luta, que é um adversário, que é um inimigo. Às vezes não reconhecemos que sentimos medo. Às vezes queremos nos mostrar tão fortes, tão poderosos, tão cheios de nós mesmos, que não reconhecemos que temos medo, e todos nós temos medo, e até o medo saudável, aquele medo que coloca limites, mais inclinado ao temor, a um respeito. Eu não vou andar em cima de um prédio, na beira ali, no beiral, porque eu tenho medo de cair, e esse medo é saudável, ele é protetivo, mas há medos que são destrutivos. Eu peço ao Senhor que, ao ministrar dessa palavra hoje, o Teu Espírito traga luz ao meu entendimento e de toda a igreja. E que os nossos olhos espirituais se abram para enxergarmos quais são os medos que precisam ser vencidos por nós. E que o Teu Espírito nos fortaleça, nos encoraje e nos dê a capacidade de vencer esses medos para a Tua glória. Abre a nossa visão hoje. E que nós venhamos Te honrar vencendo esses medos, em nome de Jesus. E quem crê e concorda diz amém. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24, o verso 1, na Almeida Revista e Corrigida. Eu vou do 1 ao 13 bem rápido aqui, que eu só vou abrir um pano de fundo para ler com você. Está escrito assim, ó: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, bem cedinho, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro como? Removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente, o vivo, aquele que está vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, diga Senhor, desperta a minha memória para tudo que o Senhor tem dito. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia faça o quê? Ressuscite. E lembraram-se das suas palavras
e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia, quando? No mesmo dia em que vem a notícia, olha, ele está vivo como disse, olha, ele avisou que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, ele avisou, ele falou, quem aqui tem uma palavra de Deus, começa a dar glória hoje aqui. Ele te deu uma palavra, e essa palavra está te esperando, onde Ele marcou um encontro com você. Ainda bem que eu e você viemos a um lugar de encontro com a palavra de Deus. Mas está escrito, no mesmo dia, iam 2 deles, para onde? Uma aldeia que distava, que tinha uma distância de 60 estádios, 11 quilômetros, cujo nome era o quê? Emaús. No mesmo dia, que dia, gente? No dia em que ele marcou o encontro, não em Emaús, no dia em que ele disse que ressuscitaria, no dia em que ele disse que venceria por completo a morte, e nos daria essa vitória, inclusive também sobre o medo. Quantas vezes nós perdemos, deixamos de receber algumas bênçãos, algumas conquistas, algumas vitórias, porque não nos posicionamos onde Deus mandou a gente estar. Simplesmente porque saímos eu vou usar um termo aqui só para geografia espiritual de Deus para nós. Onde Deus mandou você estar, não é dormindo dentro da igreja. E esse dormindo não é só fisicamente, é espiritualmente, é emocionalmente. Tem gente que deveria estar servindo e cada vez está mais apagado, porque deixou sua posição. E o coração que antes vibrava, agora sobrevive. Há pessoas dentro da igreja respirando por aparelhos. A pessoa vai à igreja para não pegar mal com a família. A pessoa não entendeu que não é sobre ir, igreja não é sobre ir, é sobre ser. Eu sou parte. O organismo vive à medida que eu vivo. O organismo vive em mim e eu nele. Foi isso que Jesus falou em João 15. Eu em vocês, vocês em mim, as minhas palavras em vocês, vocês nas minhas palavras, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não é sobre cumprir uma obrigação ou praticar um ritual. Nós não viemos para o ritual de domingo de manhã. Nós não viemos para o nosso ritual da semana. Eu vou porque minha família é evangélica. Não, eu vou porque eu preciso ser ativado. Eu vou porque eu fui chamado, eu recebi um chamado. Eu vou porque eu tenho um propósito. Eu vou porque tem algo de Deus comigo e não é com outro. Com outro Deus tem algo, com a outra Deus tem algo, mas tem algo que é exclusivo de Deus comigo e eu quero viver. Quem quer viver o plano de Deus para a sua vida? Agora, onde estamos? Estamos na posição que Ele nos mandou estar. É o terceiro dia. Gente, eu ouso dizer que talvez esse fosse o dia mais importante de todo o ministério daqueles homens. 12 homens andaram com Jesus, andaram muito mais, tá? 70, 72, as multidões e tal. 12 homens, fora as mulheres, fora discípulos não nomeados. Mas 12 mais próximos, nomeados. Um se enforcou, tem 11. Onde estão esses 11? No dia mais importante, no encontro mais importante. Jesus falou, tem um encontro que assim, ó, andem comigo, vocês vão me ver andar sobre as águas, alguns de vocês vão ver eu transfigurar, alguns de vocês vão ver eu ressuscitar mortos, outros vão ver eu curar enfermos, e tudo bem. Multiplicar pães e peixes, vocês vão segurar na mão ali, ó, o cesto de pão e vão servir, não acaba, e vão servir um pedalinho, não acaba, e depois quando colocar no cesto, vocês vão ver que enche. Que o transbordar é mais do que o semear. Fala comigo, transbordar é maior que o semear.
Diga, quando eu semeio, a minha semeadura se torna pequena, perto do transbordar, que é a minha colheita. Um garoto tem 5 pães e 2 peixes, depois tem 12 discípulos carregando cestos cheios de pães e de peixes. Tudo isso eles viram, eles viveram, eles ouviram, eles sentiram dentro deles o poder de Deus. A Bíblia diz que quando eles voltam, eles dizem: Senhor, os demônios pelo teu nome se sujeitam a nós. Nós sentimos o teu poder. E Jesus diz: o mais importante é o nome de vocês escrito no livro da vida. O mais importante é o dia em que eu vou vencer a morte. Você pode sorrir para quem está do teu lado, diga: querido irmão, ainda bem que você veio. Agora, já que você está aqui, não despreze o mais importante. Você ficou esperando eu falar qual que é o mais importante, né? Qual que é o mais importante para você? Para esses homens naquele momento era estar com Jesus ao 3º dia. Esses homens tinham que ter feito uma vigília na porta da sepultura. 3º dia, a hora dele ressuscitar, vamos ficar aqui esperando. Eu quero ser o primeiro a ver, oh maravilha. Sabe, igual quando domingo você acorda, fala para a igreja, fala: eu vou chegar antes do culto começar. Não, eu vou chegar primeiro, eu não estou competindo com ninguém, mas eu vou chegar bem cedo. Eles deviam estar com aquela expectativa. E na verdade 2 ainda saem da cidade e vão tirar umas férias em águas quentes, Zé, mas fica tranquilo, está tudo sob controle. Tudo tem seu tempo. Eles vão tirar um tempo de descanso nas águas quentes de Emaús. Você acha que Deus é contra a gente descansar? Você acha que Deus é contra a gente desfrutar, a gente tirar férias, ter lazer? Sabe qual que é o problema? É quando a gente faz disso um escape, quando Ele deveria ser a nossa saída. Jesus falou assim, que Ele é a porta das ovelhas. Quem o encontra como pastor das ovelhas, entra, sai e acha pastagem. Se eu preciso de uma porta de entrada, é Jesus. Se eu preciso de uma porta de saída, é Jesus. Se eu preciso de alimento, é Jesus. É sobre isso que Jesus está dizendo. Quando Ele fala entra e sai, Ele não está dizendo para você sair da presença dEle, para você desconectar dEle. É que quando na minha vida eu precisar de uma saída para qualquer situação, é Jesus. Quando eu precisar de uma entrada para qualquer situação, é Jesus. Diga: Jesus é a entrada, a saída, a solução para toda e qualquer situação da minha vida. É Jesus. É Ele. Só que esses 2 discípulos acreditam que Emaús é a solução, que tirar férias é a solução, que curtir é a solução. Volto a dizer, pelo amor de Deus, é errado tirar férias? Não, Deus descansou, não porque Ele estivesse cansado, mas para nos ensinar que a gente precisa de descanso. Mas o descanso não cura, ele ajuda, ele é saudável, mas ele não é a resposta. Ele faz parte de um tratamento. Deus é a resposta. Quem entende a diferença? E esses 2 homens vão para longe. Para onde você está indo? Para onde seu coração está te levando? Para longe do propósito de Deus? Não adianta fugir, não adianta viver em negação. Eu posso fazer o que eu quiser, meu coração sempre vai bater aqui. Eu posso viajar, eu posso passear, eu posso fazer negócio, eu posso conquistar coisas. No final meu coração está no altar. Nada supera esse momento para mim. Absolutamente nada. Por quê? Porque eu estou onde Ele mandou eu estar. Onde eu e você estamos? Onde está o nosso casamento? Onde estão as respostas emocionais que buscamos? Tem gente que dorme e continua cansado. Tem gente que dorme muito menos e está renovado. Não é sobre o colchão. Não é sobre o despertador. Não é sobre o tempo que você dorme. É sobre qual motivação você tem para estar acordado. Ixi, isso é forte. Não é sobre quantas horas eu durmo. É sobre quais são os motivos para eu estar acordado. Domingo eu levanto cedo, feliz da vida, por causa da motivação. Essa noite eu dormi bem, dormi mais de 5 horas, dormi bem. Mas tem dias que eu durmo pouco e bem cansado, sim. Mas é tão bom que vale a pena.
Qual é a motivação para você sair para trabalhar? Qual a motivação para você ter um momento de lazer com a sua família, para passear? Qual a motivação? Criar memórias. Eu brinco e assim, tem gente que pensa igual, pensa diferente, tá tudo bem. Viajar não é para descansar, descansa em casa. Viajar é para gerar memórias novas. É para conhecer lugares novos, é para desfrutar. Quem concorda? Não é toda hora que eu vou estar naquele lugar. Mas tem gente que viaja para passar metade do tempo dormindo. Só está pagando caro numa cama diferente. Economiza esse dinheiro, fica dormindo em casa. Sai mais barato. Não que numa viagem você não... minha semana, meu mês, meu ano foi puxado. Essa é para descanso. Glória a Deus. Eu estou falando sobre mentalidade. Quem entende a diferença? Tudo tem o tempo. Será que estamos fugindo daquilo que deveríamos conquistar? Será que o medo está nos vencendo? Essa é uma manhã de visão aberta para vencer o medo. Não tenha medo. Se você está andando na direção que Jesus estabeleceu, a cidade, o estado, o país, o mundo pode estar um caos. Eu estou vivendo o que Deus tem para mim. E eu vou ter paz no meio da tempestade. Naum capítulo 1, verso 3, diz que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Eu creio que o meu Deus tem um caminho até nas tormentas e tempestades da minha vida. Quem mais crê? Presta atenção nesse primeiro tópico, coloca aí para mim, por favor. Qual sua predisposição? Porque todos nós temos. Pastor, o que é predisposição? É algo que já está dentro de você e só precisa de um gatilho para disparar. Tem gente que tem predisposição para comer muito, só precisa de um motivo. Recebeu notícia triste, vamos comer. Recebeu notícia feliz, vamos comer, morar. Na verdade o problema da pessoa não é estar triste ou feliz, é que ela gosta de comer. E eu gosto de comer, quem mais gosta de comer? Mas cuidado, você come para viver ou vive para comer? Porque quem vive para comer vai viver pouco. Vai viver mal. Tem gente que tem predisposição para reclamar. Eu falei aqui esses dias atrás, eu quando trabalhava como representante comercial na Bayer, eu lembro que eu visitava os clientes, quando chegava no cliente, gente, representante comercial chega no balcão, loja, eu trabalhava na área de saúde animal, então pet shop, casa agropecuária, chegava a primeira, e aí, tudo bom? Tudo? Rapaz, tá calor, hein? Nossa, tá demais. Vixe, choveu esses dias, hein? Nossa, não para essa chuva. Ixi, que frio, hein? Quem já viu conversa começar com isso aí? A gente reclama que está frio, reclama que está calor, reclama que está muito seco, reclama porque chove. Está satisfeito com o quê? A gente tem uma predisposição para um monte de coisa. Qual é ou quais são suas, minhas, nossas predisposições? Tem gente que tem predisposição para mentir, só precisa de uma desculpa. Tem gente que é aquela história, mente que nem sente. Para a pessoa, ela mente tanto, ela é tão viciada em mentir, que ela acredita na mentira, ela briga com você. Ela sai revoltada, ela toca fogo no parquinho, toca o terror em tudo, para bater o pé que não está mentindo. Quais são nossas predisposições? Tem gente que tem predisposição de se vitimizar. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, tá difícil. Tem gente que tem predisposição para se sabotar. Hoje eu não vou porque não dá, porque eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Cada um que veio aqui está sentindo alguma coisa. Nós estamos por decisão e não por sensação. Nossa, cada batalha que a gente enfrenta e vence, por decisão. Agora, quais são nossas, ou qual é a sua, minha predisposição? Fé ou dúvida? Aí eu creio. Se ele diz que vai ressuscitar, então ele vai? Não sei não. É verdade que umas mulheres foram lá e disseram que ele ressuscitou. É verdade que o Pedro foi lá. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Qual é a nossa predisposição? Positiva ou? Fulano está te ligando. Misericórdia, o que será que aconteceu? Peraí, mas fulano te ligou, tem que ser coisa ruim? Quando esse aqui liga, só pode ser? Irmãos, de vez em quando eu recebo ligações de madrugada. E obviamente, quando eu recebo ligações de madrugada,
confesso que eu não penso assim. Eu penso, lembro quando o Zé me ligou, 2:50 da manhã, né, Zé? Aí eu falei, o Zé não liga 3 da manhã à toa. Eu estava me ajeitando para ir dormir. Corri lá para o hospital. Mas graças a Deus, a história que estava começando assim terminou. Agora, quantas vezes a gente já pensa o pior, julga o pior, espera o pior, olha no pior ângulo possível? A gente precisa ler a Bíblia, Mateus 6, 22 e 23. No Sermão da Montanha, Jesus diz, a candeia do corpo são os olhos. Pensa que a tua casa precisa ser iluminada, e a fonte de luz da sua casa são os seus olhos, é como você enxerga a vida. Se os olhos forem bons, toda a casa, todo o corpo, toda a família, todo o futuro terá luz, mas se os olhos forem maus, tudo será trevas. Como é que está vivendo você, a sua família, debaixo de que tipo de visão? Tem gente que julga o pior em tudo. Fulano que falou que vai me ajudar, tem algum interesse por trás. Ô pastor, então quer dizer que eu tenho que ser besta dos outros? Não. Eu só tenho que ter bons olhos. Com sabedoria. Jesus resume isso dizendo, sejam simples como a pomba, prudente como a serpente. Eu tenho expectativas boas, mas sou vigilante. Vigiar e eu vigio, me protejo. Mas eu estou em oração. E quando eu oro, eu espero coisas boas ou ruins. Quem ora aqui? Quem é que ora? E quando você ora quem? E você espera de Deus coisas o quê? Então vigiai, seja prudente e ore. Crie expectativas boas. Porque se Deus não der o que eu pedi, significa que aquilo não é bom para mim, não é o melhor para mim, não é tempo para mim. Mas Deus tem o melhor, o tempo certo, tudo certo, eu confio nele. Você está nessa? Expectativa boa. Qual é a sua e a minha predisposição? A predisposição desses dois discípulos era de dúvida, era negativa. Ficar em Jerusalém não vai dar certo, daqui a pouco é a gente que vai preso. Ficar em Jerusalém não dá certo, daqui a pouco vão pegar o dossiê da cesta da paixão. Tentaram dar um golpe, o golpe da cesta da paixão. E vão prender todo mundo, e vão matar todo mundo, é melhor a gente fugir. Vamos para Emaús, se perguntarem onde que a gente estava naquela sexta-feira, nós vamos dizer que nós estávamos em Emaús tomando banho de água quente. Até quando? É para eu falar essa, Zé? Até quando a covardia vai governar nossa vida? Olha para quem está atrás, diga, querido irmão, Deus não te criou para ser governado pela covardia. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não seja covarde, não é sobre ser bonzão. Não é sobre saber tudo, vencer tudo. Eu tenho dores, eu tenho dificuldades, eu tenho limites, todo mundo tem. Mas é sobre dizer, eu confio em alguém maior do que eu. Sabe aquela história do irmão mais velho? Gente, eu sou o oposto dessa história, porque na história do irmão mais velho, o meu irmão me deixava sozinho para apanhar, eu apanhava por causa dele e eu comprava a briga dele, mesmo ele sendo mais velho que eu. E ele é uns anos mais velho que eu. Não é 1 ano, 2, 3, 4, acho que é uns 6, 5. E teoricamente, eu deveria ser aquele irmão que diz assim, eu tenho um irmão 5 anos mais velho que eu. Se eu tenho 10, ele tem 15, se eu tenho 15, ele tem 20, eu estou bem na fita. Não, meu irmão deixava para apanhar e ele fugia. Graças a Deus eu não cresci traumatizado pela carência do irmão mais velho. Eu olho para Jesus e digo, eu tenho um irmão mais velho. Nós somos co-irmãos em Cristo Jesus. Quem entende isso? Eu tenho um irmão mais velho para me defender. Eu tenho alguém que vai comprar minha briga, que já comprou. Quando a Bíblia diz sobre mais do que vencedores, é sobre isso. Eu tenho uma vitória que eu não precisei lutar, eu só precisei assumir em minha vida. Ele lutou por mim. Então não é sobre quanto eu sou forte, é sobre quanto é forte aquele que lutou por mim. Não é sobre quanto eu sou bom, é quanto é bom aquele que morreu por mim, que deu a vida por mim. Quem entende isso? E ainda assim, tem gente que está preso na predisposição da dúvida e do negativo. Pastor, o senhor está dizendo isso porque a sua vida é fácil. Não é. Eu estou dizendo isso porque é nisso que eu creio. E à medida que eu vou crendo, eu vou vivendo novas experiências. Eu ainda não vivi tudo o que eu gostaria,
mas eu vivi mais do que eu merecia. Em Deus, essa frase é boa para anotar. Em Deus eu ainda não vivi. Em Deus, até hoje, eu ainda não vivi tudo o que eu gostaria. Mas em Deus, eu já vivi muito mais do que eu merecia. Eu gostaria de conquistar mais, e eu quero, e eu vou lutar para conquistar mais. Mas eu já estou vivendo muito além do que eu mereço. Ele tem sido bom e tem feito na minha vida abundantemente além do que eu pedi ou pensei, por causa do poder dele que opera em mim. Mais do que eu mereço. Quero mais, mas já estou vivendo muito mais do que eu mereço. É a bondade dele, é a graça dele sobre mim. Qual é a nossa predisposição? Já estamos prontos para fugir? Já estamos prontos a abandonar o barco? Já estamos prontos? Tem gente que casa. Gente, é um absurdo. Eu vou casar, mas se ela fizer, não casa, por favor. Se está falando em casamento, projetando o divórcio, não casa. Eu casei dizendo, um de nós dois vai morrer. Pastor, como que isso é ser positivo? Porque é o único jeito de a gente separar. Quando um de nós dois morrer, acabou. Tomara que morram os dois juntos, ou que Jesus volte e leve os dois juntos, melhor ainda. Quem entende a diferença? Lindinha, vou casar com você. Mas se um dia você me trair, sai fora desse relacionamento, na boa. Ou conserta antes. Porque já é uma predisposição para dar errado. O diabo já pegou o ponto e vai ficar incendiando a mente até que a pessoa infernize uma vida da outra e separa. Quem entende o que eu estou dizendo? Se um dia você me bater, a minha esposa nunca falou para mim se um dia você me bater. Primeiro porque eu nunca dei motivo para ela falar isso. Ela nunca viu em mim, na época do namoro ou do noivado, alguém que ameaçava a integridade física dela. Nunca. Não, pastor, eu já falei para ele que se um dia ele me bater. Mas peraí, por que você falou isso? Você tem traumas? Porque pode ser. Talvez você tenha visto, vivido, tal. Ele não tem culpa de nada, mas eu tenho. Então, seja curada antes. Porque algum dia um gesto dele involuntário, o diabo pode usar para trazer uma crise no casamento de vocês. Não, pastor, é porque um dia ele teve uma ação assim. Então você está dando sinais. Depois não vai reclamar que Deus não falou. Eu tenho que pregar tudo. Eu tenho que pregar tudo. É muito mais gostoso, gente, só ficar falando bonitinho, Jesus, não sei o que lá. Mas a minha responsabilidade é com a vida das pessoas à luz da Bíblia. Qual é a nossa predisposição? Eu vou casar com você. Ei, acabou. Eu vou casar com você. E se for para enfrentar a tempestade, a gente vai estar junto na tempestade. E quando a gente conquistar, eu nunca vou te largar. Nós vamos desfrutar junto. Nós vamos roer o osso junto. Mas o dia de comer o filé, a picanha, o dia, nós vamos estar juntos também. Amém, hein? Empolgante isso. Amém. Não é assim, estou vivendo a pior por sua culpa. Não, nós estamos juntos. No melhor e no pior. Qual a predisposição? Vamos começar um negócio junto, mas se você me roubar, se você já está desconfiado que a pessoa vai te roubar, faz sentido você começar esse negócio com a pessoa? Vou te dar um voto de confiança, mas eu estou desconfiado que você vai me roubar. Pelo amor de Deus. Ei, os sinais estão aí. Só que esses homens tinham que ter uma predisposição de fé e positiva. Tudo que eles viram Jesus fazer e falar, nenhuma palavra de Jesus se perdeu. Tudo que ele falou aconteceu. Eles não têm nenhum motivo para duvidar. Nenhum motivo, zero razões para duvidar. E ainda assim, na hora do vamos ver, eles duvidam. Será que está acontecendo isso com a gente? A gente recebe palavra de fé, a Bíblia fala, a gente vai para o culto, Deus fala e tal. E mesmo assim a gente duvida. Que preço você e eu queremos pagar? O preço da bênção ou da destruição? Na multidão de conselheiros, não de palpiteiros, a sabedoria. Estava lendo esses dias os livros de reis e como, é sério, eu gravei até um vídeo falando sobre isso.
sobre o profeta que foi enviado para denunciar a idolatria e dizer que uma linha de sucessão seria interrompida. Mas Deus disse, olha, você vai, fala com Jeroboão, você faz isso, aquilo, aquilo outro, não come e não bebe. Não, você entra e come. Não, Deus mandou para não entrar, não comer, não beber, não sentar. Já deu o recado, estou indo embora. Nem voltar pelo mesmo caminho é para eu voltar. Quando ele volta pelo outro caminho, ele encontra um profeta velho. Em fevereiro eu preguei sobre isso. Quem você está ouvindo, seu futuro depende disso. O profeta velho vem e fala, eu sou profeta igual a você. Não, mas Deus mandou isso, aquilo, aquilo outro. Não, mas eu sou profeta igual a você e Deus mandou te chamar e vem e come. Comeu, bebeu, falou, agora você vai morrer. Mas pastor, o cara era profeta, era. Mas nem eu, nem você, nem nenhum ungidinho de Deus, queridinho de Deus tem poder para invalidar uma palavra de Deus. Não, pastor, sabe que essa minha amiga aqui, ela falou que eu podia mentir, porque no meu caso é bíblico, essa sua amiga está... Quase, eu não falei, endemoniada. Se te mandou mentir, ela chamou o diabo de papi. Não vou falar que ela é endemoniada. Ela só, João 8,44, Jesus disse, vós tendes por pai o papi. Quem que nós vamos seduzir? Aquele ali. Fala para ele mentir, fala para ela mentir. Não tem como. Eu sou profeta igual você. Não, mas se Deus falou com você isso, Ele também vai falar comigo. Enquanto Deus não falar comigo, eu vou permanecer na palavra que Ele me deu. Quem entende o que eu estou dizendo? Cuidado com as propostas que são mais humanistas do que divinas. Porque quem nos salva foi humano, mas nos salvou para o céu. Nos salvou para o sagrado, para o divino. E é para lá que eu quero ir. Mais alguém? Que tipo de predisposição? De fuga? De covardia? Ou de encarar? Eu vou encarar. Vai ser difícil. Pode ser doloroso, pode ser cansativo, mas quando terminar eu vou dizer, Deus, valeu, venci mais uma. Estou vencendo. Estamos vencendo. Chegamos aqui nessa manhã e estamos vencendo. Eu estou nessa. O verso 14 vai dizer assim para a gente. Lembra que os dois discípulos estão indo para Emaús, 11 quilômetros distante de Jerusalém. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Presta atenção. Que sempre que o diabo influencia alguém a pecar, ele influencia outro alguém para concordar. Dificilmente o caminho do pecado é um caminho solitário. Raramente o caminho do pecado, o caminho da rebelião, o caminho do engano é um caminho solitário. O diabo incorpora na serpente, que fala com Adão, que fala com Eva. Quem percebe o que eu estou dizendo aqui? É um padrão. Há um padrão. O diabo gosta de alianças para ele. Nós entramos aí, quarta, nós profetizamos, oramos, e hoje vamos orar e tal, numa nova estação. Falamos aí do 5786, que o 6, que é o VAV, que é uma espécie de conector, que conecta céu e terra, divino com humano, fala de unidade. Presta atenção, que o projeto de Deus é sempre nos manter em unidade. E se o de Deus é unidade, o do diabo é divisão. O diabo sempre vai tentar promover divisões, fingindo ser unidades. Por quê? Tem um homem sozinho indo para Emaús? Tem dois unidos, mas uma unidade para dividir. Por isso que eu falo que igreja não é lugar de panelinhas. É lugar de uma panelona sem tampa. Todo mundo é bem-vindo. Sabe o que dói às vezes na minha alma, da pastora e de outras pessoas que amam a obra de Deus? É ver que às vezes a gente tem que falar com alguém 2, 3, 5, 10 vezes para dizer, integra fulano de tal, chama fulano para estar. É só vocês. O grupinho de vocês é muito fechado. Nem a gente consegue chegar perto do grupo de vocês. Isso não é divino, isso é maligno, no meio do povo de Deus. Só que nós entramos numa estação em que Deus vai desfazer essas coisas. E só vai permanecer o que é dele. O que traz unidade. Eu não estou falando que todo mundo é melhor amigo de todo mundo. Eu estou falando isso? Não. Jesus no meio de 12 tinha 3 que ele chamava para alguns eventos.
Afinidade é uma coisa, exclusão é outra. Existe um abismo de distância entre afinidade e excluir alguém. Quem nós somos? Como nós nos posicionamos em relação a isso? Um homem decide fugir, tem outro também querendo fugir, sempre vai ter. Então, cuidado para não validar o seu erro em mais alguém que está pensando igual você. Porque aqui um está pensando igual o outro. Você vai achar alguém pensando igual você, para acertar ou também para errar. Então, pastor, lascou. Se é tudo igual, como que eu vou saber? Pela palavra. O fiel da balança, o árbitro das nossas decisões, o juiz das nossas decisões, das nossas escolhas tem que ser a palavra. Por que nós decidimos ir para Emaús? Porque Deus mandou, então amém, está escrito, amém. Não é porque, o Zé Paulo concorda comigo que a gente precisa dar umas mentiras para melhorar a igreja. Não, mas eu amo Zé Paulo é de Deus, ele vai para o céu. Mas nesse momento o diabo pegou um ponto fraco dele, um momento de dor, de fraqueza, de sei lá o que, deu um surto nele lá, e o diabo está querendo me influenciar. Quem entende o que eu estou dizendo? Não, acabou. O verso 15 vai dizer: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo, eu gosto aqui da Almeida Revista Corrigida por causa dessa palavra, qual que é? O mesmo quem? Não está transfigurado, não está diferente, é o mesmo Jesus, o mesmo com quem eles andaram. Eram 2 discípulos, eles conviveram com Jesus, eles não estão listados entre os 12, mas eles conviveram com Jesus. Eles sabem, eles reconhecem Jesus, mas nesse momento eles não reconhecem, porque o pecado cega. Mas essa é uma manhã de libertação. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu creio que essa é uma manhã de aproximação de Jesus com a igreja dele. Nós estamos em 10 dias, quarta eu vou ter um jejum especial, Yom Kippur, e eu quero profetizar sobre a sua vida uma estação extraordinária de graça, perdão e favor dos céus. Não perde essa quarta profética. Jesus se aproxima e vai, e se movimenta com eles. Pastor, Deus está indo comigo nisso aqui, está indo para tentar despertar você para voltar. Lembra de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras. O 16 vai dizer assim para a gente: mas os olhos deles estavam como que? Fechados, para que não o conhecessem. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Humildade o quê? Sempre. Eu mudei essa parte aí, não era humildade sempre. Sabe como que era, Marcelão? Cuidado com a soberba. Cuidado com a arrogância. Mas eu preferi ser light hoje. Então, em vez de dizer cuidado, que alguém já ia se blindar, dizer eu não sou orgulhosa, eu me orgulho da minha humildade. Então, antes de bater na soberba, tem gente que nunca consegue só reconhecer: eu estou errado, eu errei. Não, tudo tem que... Humildade quando? Sempre. Discípulos, eram dois o quê? Discípulos que estão se afastando do caminho, estão desviando, estão abandonando a fé. E são discípulos. Cuidado para não se achar o bonzão. Pedro negou Jesus. Humildade sempre. Discípulos também estão o quê? Sujeitos a falhar. Senhor, não me deixe cair em tentação. A oração modelo que Jesus nos ensinou: não me deixe cair na tentação. Não é assim: Senhor, eu sou bom pra caramba, eu estou pronto, como Pedro disse, para ir contigo até a morte e a prisão. Olha a diferença da oração que Jesus mandou fazer e a oração que Pedro fez. Jesus ensinou a orar: Senhor, não me deixe cair em tentação. Pedro falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Não, Senhor, se o Senhor viu que eu vou te negar, não me deixe cair em tentação. Ajuda na minha falta de fé, ajuda na minha fraqueza, ajuda na minha dificuldade. Quem entende a diferença? Humildade sempre. Discípulos também estão sujeitos a falhar. São 2 discípulos, estão falhando. O encontro não é em Emaús, onde Jesus marcou o encontro com você e comigo. Você está posicionado, eu estou posicionado. Você está cumprindo o chamado que você recebeu de Deus. É lá que a tua cura, é lá que a tua prosperidade, é lá que a tua restauração, é lá que a ativação de dons vai acontecer. Quantas pessoas fizeram votos a Deus: Deus, se eu fizer isso, eu faço aquilo, e nunca mais apareceu lá, e está reclamando porque a vida não melhora. Largue a fraude e volte para a verdade. Tua vida vai ser melhorada, restaurada, transformada. Eu creio nisso. Alguém mais crê? O versículo 17, vamos lá.
E ele lhes disse, lembra que eles não reconheceram Jesus. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Vamos até o 24. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de quem mais? De todo o povo. Eles reconhecem Jesus, reconhecem o poder dele, reconhecem que era profeta, mas não reconhecem um comando. Sabe o que dói na nossa alma? Tem gente que diz, não pastor, eu reconheço que essa casa é a casa de oração, eu reconheço que o senhor é profeta, eu reconheço. Aí ele fala, gente, então vamos fazer tal coisa. Não, eu não vou. Você está igual a esses dois. Não pastor, é porque eu não gosto, é que o meu jeito. Você está igual a eles. Que Bíblia que você leu que as coisas têm que ser do seu jeito? Ursinho carinhoso. Sabe? É que eu não gosto de cultuar pela manhã. Cultua à noite. É que eu não gosto de cultuar à noite. Cultua de manhã. É que eu não gosto que canta. É que eu não gosto. E quem falou que o altar vai entregar o que você gosta? Chuchuzinho. O altar vai entregar o que eu preciso, não o que eu gosto. Ainda bem que alguém crê. A Bíblia vai entregar o que eu preciso, não o que eu gosto. Você acha que eu gosto de perdoar toda vez? Tem hora que eu queria dar no meio. Nossa, mas tem hora que eu queria. Hoje é o dia que eu vou. Sabe, eu também vou falar mal. Já que falou mal de mim, também vou falar mal. Vem cá. Pergunta ao Zé Paulo, que é muito próximo. Quantas vezes ele viu eu desmanchar a roda de conversa fiada? E eu não estou falando de contra, não. Gente que fala, pastor, não, gente, chega desse assunto. Vamos. Mas, pastor, gente, esquece, perdoa, vira a página, vamos embora. Vamos trabalhar com aquilo que Deus nos deu. Rogerinho cansou de ver isso. Você acha que eu também não tinha hora que eu tenho umas verdades para contar de quem falou de mim? Gente, alguém chegou para falar alguma coisa de mim para você, você não faz ideia do que eu tenho para falar dessa pessoa. E que em nome de Jesus nunca faça ideia mesmo, porque meu papel não é falar. Meu papel é falar de Deus. Quem entende isso? Tem aquelas frases bonitinhas que viralizam. Teve uma que eu achei interessante tempo atrás. Como é que é? A pessoa que veio falar coisas terríveis a meu respeito, pergunte para ela. É mais ou menos assim. Se sempre foi assim, pergunte para ela o outro lado da história. Ela não te contou o bem que eu fiz, para lhe contar o mal que ela acha que eu fiz. Gente, todos nós temos uma dor com alguém, a gente é humano, a gente convive. Eu não estou falando de nada geral, na família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, na vida. Tem ou não tem? Quem é que alguém já falou mal de você? Você já falou mal de alguém? Nem baixei minha mão. Mas eu preciso escolher, disciplinar quem eu quero ser. Quem eu quero ser. A gente dá crédito ou não dá crédito? Lembra lá do primeiro tópico? A nossa visão é positiva ou negativa? É de fé ou de dúvida? O que Deus mandou fazer? Mandou perdoar, mas eu não gosto de perdoar. Mas quem falou que Deus mandou você fazer o que você gosta? Não é sobre o que você gosta. É sobre o que é bom para você. Gente, todo mundo aqui gosta de brócolis? Tem homem aqui que gosta de brócolis? Graças a Deus. Homem precisa comer brócolis. Bastante brócolis para a próstata. Não sabe? Aqui é cultura. Entendeu? Coma brócolis, Marcelão. Proteja-se. Mas eu gosto de brócolis. Agora tem gente que não gosta. Mas se é necessário. Quem é que gosta de tomar injeção? Então é perigoso nessa hora, hein? Depende, pastor. Se for na testa para esticar, eu amo. Nossa, Deus, vai ter sorteio. Mas quem gosta de tomar injeção? Às vezes é necessário. E aí? A gente reconhece na medicina o que a gente rejeita na palavra. Meu Deus! A gente reconhece na medicina o que a gente rejeita na Bíblia. Eu não queria ter que tomar esse remédio, ele é amargo. Ele vai doer, mas vai curar. Eu não queria ter que praticar essa palavra. Ela é amarga, ela vai doer, mas vai. Agora vamos lá. Tem remédio que é caro? Mas eu vou pagar o preço porque eu quero ser?
que quando é caro o preço a ser pago na palavra a gente foge? Essa é uma manhã de separar homens de meninos. Isso é só uma metáfora. Não é sobre gênero. É sobre postura. Quem você e eu queremos ser? Eu não faço só o que eu gosto, só o que eu quero, só o que é agradável. Esses homens reconhecem que Jesus é profeta, reconhecem um monte de coisa, mas não conseguem crer num comando dele, igual a gente. A gente reconhece, mas aí Deus dá um comando, a gente fala, não posso, ai não dá, eu estou muito cansado, ai que no meu jeito. Até quando? E reclama que a vida não muda. Mas não é a vida que tem que mudar, nós mudamos a vida. Nós mudamos a vida. Jesus veio a esse mundo e não pecou. Jesus conseguiu mudar esse mundo aqui? Não, mas ele não foi mudado por ele, metanoia. Alguém aqui quer revolucionar o mundo? Começa não se contaminando. Começa não se tornando mais um igual do mundo. Eu vou ser diferente, eu vou ser luz no meio das trevas. Eu vou ser sal da terra e luz do mundo. Quem entende? Todo mundo aqui fala mal, eu não falo. Todo mundo aqui mente, eu não vou mentir. Todo mundo aqui ataca o outro, eu não vou atacar. Todo mundo aqui se vinga, eu vou perdoar. Começa por aí, começa mudando uma geografia pequena, você. E através de você alguém vai ser influenciado. O Senhor me usa para influenciar a minha geração. Mais alguém? Continua na leitura, 20, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, é interessante que eles citam, é já hoje o quê? Porque eles sabem da promessa do terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. É verdade que o pastor pregou, mas o pastor pregou para tentar deixar a gente animado. Eu não sou animador de plateia. O pastor falou que vai ter um culto, que vai ter um momento de oração, que vai ter um jejum, mas eu não vou fazer não. Tá igual. Quem você e eu somos hoje? Ministério Emaús ou Ministério Jerusalém? Escolhe. Porque os dois reconhecem Jesus. Os dois conhecem a Bíblia. Não é sobre conhecimento, não é sobre reconhecer o poder, não é sobre reconhecer que Jesus é o Cristo. É sobre o que você vai fazer com aquilo que você reconhece. O que você vai fazer com o conhecimento que você recebeu? A diferença desses dois discípulos não é sobre conhecimento, é sobre prática. O que você está fazendo com o que Deus te entregou? Eu estou aqui pregando. Já preguei feliz, já preguei triste, já preguei com dor, já preguei sem dor, já preguei tendo conta que eu não sabia como pagar, já preguei recebendo dinheiro que eu nem imaginava que ia receber. Já preguei tudo que é jeito. Como você e eu já vivemos tantas coisas de tudo que é jeito. Continua na fé, Deus vai honrar você, à medida que a palavra dele estiver se cumprindo na sua vida. Algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Bom, primeiro, já devia estar envergonhado de não ter ido junto. Quando a gente esfria, a gente nem sente vergonha. Já devia falar, caramba, a gente ia ter ido com elas. Elas foram mais de fé que a gente. Predisposição a crer, elas tiveram, nós não. Bem que elas não foram lá esperando Jesus ressurreto, foram só para cuidar do corpo, mas foram. É verdade. Aí pode passar, por favor. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de... Eles não acreditam em Jesus, não acreditam nas mulheres, não acreditam em anjos, não acreditam em ninguém. Será que você e eu estamos nos tornando assim? Tão cegos por causa do medo? Esses homens estão com tanto medo. Gente, esses dois homens, eles não estão querendo fazer parte da facção religiosa, eles não são contra Deus, eles só estão com... Cuidado para onde o medo está te levando. O medo matou a capacidade de ação deles pela fé. Eles não deixaram de crer, eles só não conseguiam agir. Quando Jesus vem andando sobre as águas, quantos discípulos do barco vocês acham que acreditavam que Jesus tinha poder para fazer alguém andar sobre as águas? Não. Quantos vocês acham que acreditavam que Jesus tinha poder? Todos. Quantos tiveram coragem de falar e de andar? Quem você é hoje? Os anjos que dizem que ele vive. E o 24 diz, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Põe o tópico, por favor. Deixa eu acelerar com vocês.
ter o quê? Convicção é bom. Esses homens estão convictos que é melhor ir para Emaús. Estão convictos que a direção para eles é ir para Emaús. Estão convictos que é melhor sair de Jerusalém, que está perigoso. Mas ouvir Jesus é melhor ainda. Ah, irmão, essa aqui você tem que guardar. Não, porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Ouça Jesus. Ouça Jesus. Todos nós temos convicções na vida. Tem gente que tem convicção que é para casar. Tem gente que tem convicção que é para montar um negócio. Tem gente que tem convicção que é para fazer missões. Tem gente que tem convicção que é para amar, que é para isso, para aquilo. Mas você ouviu Jesus a respeito das suas convicções? Porque ter convicções é importante, é bom, é ótimo, é excelente. Mas ouvir Jesus é melhor ainda. Porque às vezes não é que a sua convicção esteja errada, às vezes ela está desalinhada. Às vezes ela está desalinhada do tempo, do modo, do momento, do com quem, do onde. Então ouça Jesus, ainda que você tenha convicções. Se a nossa convicção ou as nossas convicções são tão corretas assim, a gente vai ouvir Jesus e vai reforçar as nossas convicções. Mas sabe qual é o problema? É que a maioria das vezes a gente não quer ouvir Jesus porque a gente sabe que as nossas convicções são frágeis. As nossas convicções são apenas emocionais, são apenas naturais, porque quando elas são de fé, ninguém derruba. A casa construída na rocha, ninguém derruba. Se eu tenho convicção que Jesus me chamou para algo, não importa o que falarem ou o que fizerem comigo, eu tenho convicção que Jesus me chamou para algo, Ele é a minha força. Quem entende isso? Vamos continuar na leitura do texto. Volta lá na Bíblia 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Agora Jesus começa a repreender. Porventura não convinha que quem? Que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse onde? Na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Quem anda com Jesus anda onde? Na palavra. Anda no está escrito. Como é que Jesus venceu o diabo na tentação em Mateus 4? Está? Então Jesus fala para aqueles homens: está escrito, está escrito, está escrito. Ele começa a pregar para eles. Jesus não chega e fala assim: deixa eu inventar uma coisa, deixa eu contar uma história. Ele volta para a palavra. Ei, quer saber se a sua convicção está te levando para o caminho certo? Volta para a palavra. Se a tua convicção bate com a palavra que Deus está entregando, amém. Se não bate, para tudo. Porque quanto mais você andar na sua convicção fora da palavra, mais vai custar você voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Quanto mais longe a minha convicção me levar, se eu não estiver ouvindo Deus, mais duro, mais caro, mais difícil vai ser voltar. Quem entende o que eu estou dizendo? Verso 28, vamos lá para a gente finalizar essa mensagem hoje. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia. E ele fez o quê? O que Jesus fez? Entrou para fazer o quê? Para ficar com eles. Gente, Hebreus 13, versos 1 e 2 na NVT, fala para nós praticarmos o amor. Ó, continuem a amar uns aos outros como irmãos. E o 2 diz: não se esqueçam de demonstrar o quê? Hospitalidade, porque alguns sem o saber hospedaram quem? Anjos. Tem oportunidade que vai mudar na minha e na sua vida quando a gente hospedar alguém. E esse hospedar não é só abrir a porta da nossa casa, geograficamente falando, mas é abrir a porta do nosso coração para orar por alguém, para lutar por alguém, para interceder por alguém. Cadê o nosso mais um para Jesus? Cadê o mais um que a gente hospedou e disse: eu preciso ganhar essa pessoa para Jesus, eu preciso ganhar almas esse ano, eu preciso ajudar alguém, eu preciso ser boca de Deus na vida de alguém. Eu preciso estender a mão para alguém. Alguém precisa ser abençoado através da minha vida. Quem entende o que eu estou dizendo? Essa hospitalidade fizeram eles trazer Jesus para dentro de casa. Olha o tópico, por favor. A prática do amor, da generosidade e da o quê? Hospitalidade. Essas três práticas podem nos abrir os olhos para quem? Para Jesus. Por quê? Volta lá no texto, verso 32 agora. Não. Ah tá, é o 30, tá certo. Eu que pulei aqui. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e conheceram. Conheceram quem, gente? Jesus. E ele o quê? Desapareceu-lhes. E o 32 vai dizer assim, ó. Cadê o 32? 32. E disseram um para o outro:
Porventura não ardia em nós o nosso o quê? Coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria quem? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou pregar algum dia desses, o poder do alimento. Aqui em Lucas 24, a gente vê Jesus no partir do pão abrir os olhos de 2 discípulos para enxergar que ele era o Cristo. Mas em João 13, 26, eu só vou citar, não precisa colocar, a gente vê Jesus molhar um bocado do pão e servir a quem? Molha o pão no vinho e serve quem? A Judas, para que ele abrisse os olhos que Satanás estava influenciando ele a trair Jesus. Pão que abre a visão. Judas deveria ter reconhecido e dito: Senhor, me ajuda, eu estou para fazer uma besteira. Ele não fez. Esses dois, no partir do pão, abriram os olhos e caíram em si. Por que é tão importante, pastor, eu ler a Bíblia? Porque o pão vivo que desceu do céu é a palavra. Por que, pastor, é tão importante eu cultuar, eu não faltar à igreja, aos cultos? Porque aqui eu estou partindo o pão. E se alguém está para, como Judas, trair Jesus, a visão se abre e você diz: eu não vou mais trair. Se alguém está como esses 2 discípulos, indo para o caminho errado, no partir do pão, volta para o caminho certo. Se alguém está como Elias, se sentindo fraco, desanimado, a Bíblia diz que com a força da comida, que o anjo o acordou para comer 3 vezes, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, para receber força, unção e transmitir o legado a Eliseu, para depois ser arrebatado. O que eu estou querendo dizer? Há alimentos partidos por Deus, e hoje, mais uma vez, Deus está partindo alimento entre nós, que vão nos tirar do caminho da perdição, que vão fazer a gente voltar para o caminho certo, ou que vão nos sustentar e alimentar até a gente cumprir o nosso propósito. Só isso já deveria ser motivo para eu nunca perder o partir do pão. Põe o tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. O alimento compartilhado por Jesus abre o quê? Os olhos, e traz o quê? Revelações poderosas. Valorize momentos do partir do pão. Isso pode salvar o seu futuro. E para terminar, verso 32 diz assim ao 34: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados, reunidos, não deixem de congregar, os 11 e os que estavam com eles. O caminho sempre vai apontar para a unidade. Você percebe que quando eles se consertam, eles voltam para unidade. E o diabo sempre vai trazer para divisão. Com quem você quer andar? Com Jesus ou com o diabo? Então unidade, não divisão. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu para Simão. A notícia está lá, na unidade. E eles estão em Emaús. Se Jesus não os alcança em Emaús, eles estão fora da notícia que Jesus de verdade ressuscitou. Ei, a boa notícia está aqui no meio da comunhão. Essa pode ser a melhor semana da minha e da sua vida. Jesus está vivo. A boa notícia está na unidade. 34. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão, ele ressuscitou. O que na tua vida estava morto, o que na minha vida estava perdido, o que na nossa vida parecia sem esperança, nessa manhã, que o meu e o seu coração esteja aberto para receber essa palavra, e os nossos olhos se abram, de modo que a gente se posicione no caminho. Põe o último tópico para a gente poder orar. Ao ter a visão aberta por Jesus, o que eu e você temos que fazer? Se levante e volte para a comunhão da vida. Sua presença é importante para Ele, para Jesus e para a igreja que está reunida, cheia de boas novas. Jesus ressuscitou e tem o melhor para mim e para você, porque nele nós somos mais que vencedores. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus.